Olá pessoal, tudo bem? É um prazer falar com vocês nesse canal exclusivo do LFG no YouTube, um canal que vai apresentar durante todas as quartas-feiras pequenos vídeos com temas especiais, com temas novos, novidades sobre o direito. E hoje a mim me coube falar rapidamente sobre um tema atualíssimo de processo, que é o tema da taxatividade das hipóteses do agravo de instrumento no novo Código. O agravo de instrumento, regulado no artigo 1015 do CPC, ele prevê algumas hipóteses de cabimento quando a decisão interlocutória for proferida no processo de conhecimento. E tem lá uma lista. E aí as pessoas interpretando esse dispositivo passam a compreender que só caberá agravo de instrumento contra aquelas interlocutórias proferidas no processo de conhecimento que estejam naquela lista do artigo 1015. Isso é um tema bastante difundido, todos já devem ter lido. Há mais ou menos 3 anos, eu e Leonardo Cunha defendemos em um artigo que o rol do artigo 1015 é um rol taxativo, ou seja, só cabe agravo do instrumento naquelas hipóteses de decisões interlocutórias proferidas no processo de conhecimento. Ele é taxativo, mas ele poderia, a despeito de ser taxativo, ser interpretado extensivamente ou por analogia. Seria possível interpretar aquelas hipóteses por analogia para permitir o agravo do instrumento em situações não previstas expressamente. Ou seja, é possível compatibilizar um rol taxativo com interpretação analógica. O fato de ser taxativo não impede a interpretação analógica. O raciocínio é mais ou menos simples. Pensem no rol de doenças que autorizam o FGTS, levantamento de FGTS, o rol de doenças graves. Qualquer juiz autoriza o levantamento de FGTS em situações de doenças tão graves, tão fatais quanto, mesmo que não estejam naquele rol. O rol de doenças do FGTS é um rol taxativo, mas admite interpretação por analogia. A lógica é semelhante aqui. O rol do 1015 é taxativo, mas admite interpretação por analogia. E o que é que nós defendemos nesse texto, eu e Leonardo Cunha? Que o inciso 3 do artigo 1015, o inciso 3 do artigo 1015 do CPC, que prevê o agravo de instrumento contra a decisão que rejeita a alegação de convenção de arbitragem, cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que rejeita a alegação de convenção de arbitragem, poderia ser interpretado extensivamente para abranger as decisões sobre competência. Qualquer decisão sobre competência pode ser compreendida como uma decisão análoga àquela que rejeita a convenção de arbitragem. Ora, quando eu alego convenção de arbitragem, no fundo eu estou dizendo que o juiz não pode julgar aquele caso. Estou dizendo, olha, seu juiz, quem tem que julgar esse caso é o árbitro. Se o juiz rejeita essa minha alegação, ele está assumindo que ele é competente para julgar o caso. O que é que o código diz? Cabe agravo de instrumento. O que é que a gente defende? Que essa mesma lógica se aplique às decisões sobre competência. E defendemos isso há 3 anos. Isso gerou um debate muito grande, tem muitos trabalhos sobre o assunto, os tribunais estão enfrentando isso no Brasil todo, há decisões para todos os lados. Sucede que, recentemente, o STJ deu uma decisão longa e muito bem fundamentada sobre o assunto, encampando essa nossa ideia, encampando expressamente essa nossa ideia. Trata-se do RESP 1.679.909. 1.679.909. Relatado pelo ministro Luiz Felipe Salomão, que expressamente diz que o rol do 1015 é taxativo, mas admite interpretação por analogia, exatamente para permitir o agravo de instrumentos sobre decisão, contra decisão sobre competência, a partir da interpretação do inciso 3 do artigo 1015, acolhendo essa nossa ideia. Esse julgado, esse RESP, é um dos julgados mais importantes já proferidos até então sobre o novo Código no STJ. Um julgado, portanto, de leitura obrigatória. RESP 1.679.909. Era isso que eu queria dizer, meus caros. Toda quarta-feira, aqui nesse canal, um vídeo sobre um tema interessante por um dos professores da nossa rede. Abraço forte.